sozinho a 6.200 metros de altitude, em um pequeno pedaço de rocha e sem esperança de resgate, já que nem mesmo um helicóptero pode alcançar a essa altura. Sem comida, água, fogo ou telefone, o alpinista ficou preso lá por 7 dias inteiros, em uma encosta inexplorada de uma das montanhas mais extraordinárias do Paquistão. Sua história abalou a comunidade de alpinismo. Mas o que aconteceu? E o alpinista conseguiu sobreviver? Em julho de 2018, 3 alpinistas estavam descendo a encosta quase vertical da montanha, e assim que cruzaram a marca dos 5.800 metros, pedras começaram a cair incessantemente sobre eles. E não importava como se esquivassem, os pedaços de rocha continuavam a atingi-los. Eram tão fortes que quebraram o capacete de um deles e fraturaram a costela de outro. Além disso, estava surpreendentemente quente lá em cima, com a neve derretendo a 5 km de altura, formando verdadeiras cachoeiras. Os alpinistas exaustos e feridos não tiveram escolha, a não ser continuar descendo sob correntes de água gelada e quedas de rochas. E quando estavam a poucos metros do acampamento base, foram pegos por uma avalanche. Mas, felizmente, todos conseguiram sobreviver. Depois de todas as provações, 2 de seus companheiros optaram por desistir e seguir ao acampamento. Enquanto Alexander Gukov e Sergei Glazunov decidiram conquistar a montanha Latok, no Paquistão, custe o que custar. E apesar da avalanche, das quedas de rochas e dos avisos dos outros alpinistas, continuaram avançando em direção ao cume. Na verdade, a montanha é um aglomerado de 4 picos rochosos que variam de quase 6.456 a 7.145 metros de altura. E é um fenômeno natural com apenas outras 20 semelhantes em todo o mundo. No alpinismo, as montanhas Latok são chamadas de Big Wall, ou Grande Parede em nosso idioma, pois as rochas que aqui se erguem estão em um ângulo de pelo menos 70 graus, se não completamente em vertical. E a extensão dessas seções íngremes é superior a 1.000 metros. Mas essa não é a única dificuldade de escalar até os cumes de Latok. A crista da montanha está coberta com formações gigantescas, afiadas e instáveis de gelo que podem desabar a qualquer momento. Então, os alpinistas têm que subir uma parede íngreme, onde muitas vezes não há nem mesmo uma saliência grande o suficiente para se ficar em pé. Eles também têm que superar muitas travessias, transições horizontais, que são especialmente perigosas e desafiadoras. Além disso, para tal escalada, é necessário dominar perfeitamente tanto as habilidades de escalada em gelo quanto em rocha. Embora todos os 4 picos tenham sido conquistados, ninguém ainda havia conseguido passar pela Cordilheira Norte de Latok 1 naquela época. Então, Alexander e Sergei partiram em 20 de julho de 2018 para enfrentar essa região não conquistada. Inicialmente, um terceiro alpinista deveria se juntar aos russos, o irmão de Sergei, Evgeny. No entanto, no último momento, eles discutiram e a dupla partiu sozinha. Talvez, se tivessem levado uma terceira pessoa com eles, o que aconteceu depois poderia ter sido evitado. Os alpinistas estavam a poucos metros do cume quando, de repente, uma densa névoa envolveu o pico e a visibilidade caiu para 0. O rastreador por satélite de Alexander já havia morrido há muito tempo, mas, algumas horas antes, mostrava que eles precisavam subir apenas mais 100 metros. No entanto, nenhum dos alpinistas sabia exatamente onde estavam. Então, Sergei, que estava liderando o caminho, gritou para seu parceiro que havia chegado ao cume, pois o caminho à frente estava descendo. Os alpinistas deveriam estar eufóricos, mas não foi o caso. Primeiro, devido às condições extremamente desafiadoras no cume, Sergei não pôde ajudar Alexander a subir também. Então, um alcançou o pico enquanto o outro não. Além disso, os homens suspeitavam que não estavam no cume certo. A questão é que a crista em que os alpinistas estavam leva a 2 cumes, o oeste e o principal. Para ir do mais baixo ao mais alto, você precisa primeiro descer um pouco, atravessar uma seção horizontal de 300 metros e depois subir mais 100 metros até o cume principal. Então,
Não importa em qual pico Sergei subiu, ele veria uma descida à sua frente. No entanto, o alpinista estava convencido de que estava no cume principal, enquanto seu parceiro pensava que estavam no cume oeste. Esta é uma das razões pelas quais os alpinistas preferem ir em grupos de 3, para que, em caso de incerteza, haja mais testemunhas. Em 24 de julho, quando o clima piorou completamente, os alpinistas decidiram descer imediatamente. Naquela época, Alexander e Sergei haviam passado 10 dias praticamente sem dormir, descansar, comer ou se comunicar com o mundo exterior da rocha. A essa altura, seus amigos que haviam descido anteriormente já estavam preocupados, e então equiparam um helicóptero e partiram em busca deles. Rapidamente, eles os avistaram a uma altitude de 6.700 metros, e os alpinistas sinalizaram que estavam bem e não precisavam de ajuda. A dupla apenas pediu alguns suprimentos, pois os deles haviam acabado alguns dias antes. Então, eles receberam algumas salsichas, barras de chocolate e um queimador de gás do helicóptero e foram deixados por conta naquele lugar. E quase imediatamente depois disso, ocorreu uma catástrofe. Ambos estavam a uma altitude de 6.200 metros, descendo uma encosta de neve. Sergei estava liderando e Alexander o seguindo. Ele tinha que esperar até que a corda parasse e a tensão diminuísse, indicando que Sergei havia terminado a descida e fixado a âncora. Só então o segundo alpinista podia se mover em direção ao seu parceiro. No entanto, na próxima encosta, ele desapareceu de vista e não aliviou a tensão na corda durante um bom tempo. Preocupado, Alexander começou a chamar por seu parceiro, mas não ouviu resposta, mesmo que embora isso seja comum nas montanhas. De repente, o alpinista sentiu a tensão na corda enfraquecer e começou a descer. Quando chegou onde seu parceiro deveria estar, viu apenas a âncora presa a um gancho. Alexander foi atingido pela percepção de que Sergei Glazunov poderia ter caído e, muito provavelmente, falecido. Logo, o choque dessa tragédia se transformou em horror imediatamente. Agora, Alexander se viu sozinho, com o horrível sentimento de que havia perdido seu amigo. Ele se encontrava no alto da traiçoeira montanha, onde uma tempestade estava prestes a atingi-lo, praticamente sem equipamentos e suprimentos, pois tudo o que receberam do helicóptero estava na mochila de Sergei, inclusive todo o equipamento de descida, que geralmente fica com o líder. Tudo o que lhe resta era meia barra de chocolate, uma barraca e um rastreador descarregado. O que fazer a seguir? Como ele poderia sobreviver sob tais condições? Sua única esperança era que o telefone via satélite descarregado magicamente ligasse e ele pudesse enviar um sinal de SOS. E de fato, como por uma força maior, no início da tarde do dia 25 de julho, ele toca o aparelho, que liga com a bateria em seus últimos 2%. Rapidamente ele envia suas coordenadas, um pedido de evacuação e a notícia da morte de seu parceiro. Os colegas do alpinista russo imediatamente organizaram uma operação de resgate. Alexander Gukov recebeu uma curta mensagem encorajadora. Aguente firme. Um helicóptero está a caminho. Depois de 40 minutos, quando duas equipes do exército paquistanês estavam prontas para decolar, Latok foi atingida por uma tempestade sem precedentes. Alexander conseguiu montar sua barraca em uma pequena saliência e pelo menos se proteger parcialmente do clima, mas isso não o salvaria das quedas de rochas e avalanches que ocorriam constantemente ao seu redor. Então a noite passou e o clima ficou melhor pela manhã. E o humor do alpinista melhorou um pouco, porque percebeu que não havia nada que pudesse impedir seu resgate. Ele ouviu barulhos por horas, mas não viu o helicóptero se aproximando, então enviou outro sinal de SOS e esperou. Embora estivesse claro no cume, a tempestade assolou abaixo e os socorristas não podiam manter o helicóptero no ar. No terceiro dia, o rastreador de Alexander finalmente parou de funcionar de vez e o clima não melhorou. Em uma de suas últimas mensagens, escreveu em desespero que poderia perder sua vida naquela rocha nas montanhas.
O homem não sabia se continuariam a procurá-lo, até porque uma operação de resgate nas montanhas custa uma quantia exorbitante e eles poderiam não ter dinheiro para resgatá-lo. No entanto, na realidade, estavam apenas esperando o tempo melhorar no acampamento base, e os meteorologistas previram isso para o dia 28 de julho. Em vez disso, a tempestade se intensificou ainda mais, cobrindo completamente a montanha, e a condição de Alexander estava piorando. Ele já havia sido enterrado por várias avalanches e constantemente precisava se desenterrar para evitar sufocar sob a neve densa. Alexander já estava quase perdendo a consciência quando, de repente, um helicóptero apareceu e ele viu apenas uma mão se estender sobre ele. Extasiado de felicidade, estava prestes a soltar a corda de segurança que havia prendido na rocha, apenas para recobrar os sentidos quando balançou a perna sobre o precipício na encosta de Latok. Alucinações começaram a aparecer, e se no início ele ainda conseguia distinguir entre o que era alucinação e o que não, mais tarde essa fronteira ficou completamente confusa. Ele sentia como se a montanha fosse um ser vivo que o mantinha preso, e ele implorava para ser libertado. Perdido em alucinações, sem comida ou água e meio enterrado na neve, Alexander passou uma semana naquela rocha. Mesmo no estado em que se encontrava, ouviu o som dos rotores do helicóptero e percebeu que era real. E em 31 de julho, o céu finalmente clareou, e as equipes de resgate foram enviados para o cume. Infelizmente, eles só podiam subir até uma altitude máxima de 6.200 metros, enquanto o alpinista estava 200 metros acima. Claramente, ele não podia descer mais, então os militares tiveram que remover as portas do helicóptero e retirar um pouco de combustível para minimizar seu peso. Hipoteticamente, isso permitiria que alcançassem o homem preso, mas os pilotos não puderam levar o socorrista a bordo. Exausto, Alexander, que havia passado uma semana em um pedaço congelado de rocha, tinha que de alguma forma subir no helicóptero. Ele sabia que, em tal situação, seria resgatado usando uma corda especial em que ele se prenderia com segurança e então seria içado no helicóptero e transportado para o hospital. No entanto, a realidade era diferente. Quando o helicóptero se aproximou, ele começou a se desenterrar da neve com as mãos sem proteção, porque havia perdido suas luvas. O alpinista percebeu que seria extremamente difícil para os pilotos se aproximarem da montanha para que ele alcançasse a corda. Tentar por diversas vezes ou esperar que ele se preparasse simplesmente não era uma opção. Quando finalmente se aproximaram, em vez de uma corda especial, foi jogada uma corda comum com um mosquetão na ponta. Então percebeu que não havia plano para puxá-lo para dentro do helicóptero. Ele simplesmente ficaria pendurado embaixo dele. Mas Alexander não pensou nisso. A única coisa que importava era que ele a pegasse com as mãos mesmo trêmulas. Primeiro se prendeu ao mosquetão e depois alcançou a corda de segurança presa à parede. No entanto, quando tentou desrosquear a porca da corda de segurança, descobriu que estava congelada. O pânico tomou conta do alpinista novamente. Ele tentou aquecer a porca com a sua respiração, mas não funcionou. Mas quando finalmente começou a ceder, percebeu que os pilotos haviam começado a levantar o helicóptero. E ele não conseguiu se desprender da corda de segurança. E agora, também não havia mais tempo para isso. No minuto seguinte, o alpinista estava suspenso entre duas cordas, e o helicóptero deu um solavanco para baixo e balançou para o lado da rocha. Alexander tinha apenas alguns metros para se chocar contra a montanha, o que levaria à sua morte e de todos a bordo. Felizmente, os pilotos conseguiram estabilizar o helicóptero no último momento, e logo depois, uma das cordas de segurança arrebentou, e ele sentiu uma queda curta e um forte puxão, sendo virado de cabeça para baixo. Milagrosamente, foi a corda de segurança presa à montanha que não aguentou, e não a do helicóptero, e Alexander ficou pendurado de ponta cabeça até ser abaixado em uma geleira próxima. Agora, ele finalmente estava a salvo. Em seguida, foi levado ao hospital, onde se descobriu que, milagrosamente, não havia sofrido nenhuma lesão grave. Além da exaustão,
Quase nada o incomodava. Não havia nem mesmo um congelamento severo, apesar de estar sem luvas. Assim, embora o calor anormal nas montanhas ameaçasse o alpinista com quedas de rochas e avalanches, provavelmente também o salvou de terríveis lesões causadas pelo frio. Mas a sobrevivência de Alexander Gukov em uma situação tão difícil foi principalmente devido às suas próprias habilidades. Ele se comportou literalmente como descrito em todos os livros de montanhismo. Lidou com o pânico, enviou um sinal de SOS, avaliou suas chances e apenas esperou. Foram gastos $50 mil na operação de resgate, 30 dos quais foram apenas para o serviço dos helicópteros. No entanto, o sobrevivente teve que pagar um preço ainda maior pelo seu resgate. Sua história se tornou conhecida no mundo inteiro e o acusaram diversas vezes, incluindo pelo assassinato de seu parceiro, Sergei Glazunov. Supostamente, o alpinista teria cortado a corda de segurança de seu parceiro de propósito. Algumas pessoas não acreditaram em Alexander quando ele contou o que aconteceu na encosta de Latok, mas como era a única testemunha, ele não pôde refutar essas alegações. Ainda assim, as acusações do irmão de Sergei minaram moralmente Alexander. Evgeny Glazunov o condenou por supostamente não ter sequer tentado encontrar seu parceiro desaparecido, embora se acreditasse que ele estava apenas 40 metros abaixo de onde ele estava preso. No entanto, havia outra coisa que incomodava Alexander. Essa foi a segunda vez que ele escapou por pouco da morte nas montanhas do Paquistão. A primeira vez ele planejava conquistar o Latok 1 no verão de 2013. E faltavam apenas alguns dias para o voo quando a terrível notícia chocou o mundo civilizado. Terroristas atacaram o acampamento base perto do pé do Nanga Parbat, matando 11 pessoas. Somente por coincidência, a viagem do alpinista estava planejada para alguns dias depois, ou seja, de certa forma, ele conseguiu evitar a morte nas montanhas por 2 vezes. Mas, se da primeira vez foi o acaso que o salvou, na segunda vez foi o profissionalismo, tanto o dele quanto de seus socorristas. Infelizmente, o corpo de Sergei Glazunov nunca foi resgatado e permaneceu nas montanhas do Paquistão para sempre. Obrigado por assistir ao vídeo e deixe seu comentário sobre essa história. Você acha que Alexander teve culpa? Ou que ele poderia ter feito algo para pelo menos encontrar seu amigo? Não esqueça de nos apoiar com seu like, um gesto simples de sua parte, mas que faz uma grande diferença para nós. E se gosta de conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal, pois toda semana temos novidades. Obrigado, por hoje é só, e até o próximo vídeo.